Caros amigos que nos acompanham no canal da Associação Espírita Chico Xavier, saudamos a todos que se fazem presentes nesse momento, assistindo a essa explanação e agradecemos desde já a oportunidade. Sempre bom nos encontrarmos e refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, essa doutrina tão esclarecedora, tão consoladora, que é realmente um facho de luz que nos orienta, nos impulsiona os caminhos. Para começarmos as nossas reflexões, é sempre bom voltarmos para o nosso interior fazendo uma prece, mentalizando a figura de Jesus e pedindo a este amigo de todos os momentos que nos envolva nas suas bênçãos de luz e de paz, que nos torne dóceis aos seus ensinamentos, que nos torne receptivos às boas intuições dos amigos luzeiros que sempre nos acompanham e nos inspiram, para que assim possamos nos conduzir no caminho, sempre atentos e vigilantes, conforme nos orientou o Divino Mestre. Que assim seja. Nossos filhos são espíritos. Nem sempre nós paramos para refletir sobre essa verdade. Lembrando também que nós também somos filhos e que nós também somos espíritos imortais. Então a doutrina espírita vai nos falar sobre essa beleza do período da infância. É um período realmente de pureza, de simplicidade, de humildade e de inocência. Por isso Jesus falava: vinde a minhas criancinhas, que o reino de Deus é para aqueles que se lhes assemelham. Falando que nós precisamos conservar esta pureza, esta simplicidade que a infância nos lembra. A doutrina espírita nos esclarece que os objetivos da infância é cativar a solicitude dos pais, porque este espírito que volta do mundo espiritual para o mundo físico, ele chega ao mundo físico nesse corpo jovem, nesse corpo frágil, nesse corpo pequenino, fofinho que nós recebemos através da gestação, que nasce aquela criança que nos cativa o amor desde o princípio. E esta fragilidade desse corpo infantil, frágil, super dependente, é para cativar a solicitude e o amor, principalmente dos pais, que são aqueles responsáveis por nutrir, por proteger e por educar este ser que retorna ao mundo físico com uma bagagem espiritual, mas necessitando de orientação para que não se perca no caminho. A doutrina espírita ainda nos fala da infância como um período de repouso para o espírito, porque enquanto ele está se adaptando novamente à matéria, a sua consciência fica um pouco anestesiada, inclusive por conta do próprio processo da reencarnação. Então a memória do espírito ela fica adormecida até que essa consciência consiga se reajustar no corpo. É um período de repouso para o espírito. Nesse período também há uma maior recordação do plano espiritual. Por isso é muito comum que as crianças verbalizem algumas experiências que ela tenha tido, seja no plano espiritual, seja em vidas anteriores, porque ela ainda está muito ligada a esse período que estava desencarnada. E por conta de tudo isso, inclusive desse adormecimento, desta consciência que ainda não está plenamente ajustada nesse novo corpo, esse período é o mais propício à reforma do caráter. Então a criança, principalmente até os 7 anos, conforme nos fala Emmanuel, ela está ali como uma argila maleável, que pode ser moldada.
e os pais são esses oleiros que precisam moldar este caráter, conforme os espíritos nos orientam, e a gente vai ver daqui a pouco. No Livro dos Espíritos, na questão 582, Kardec pergunta se a paternidade, a maternidade, se é uma missão. E os espíritos dizem que, sem dúvida, é uma missão. E, ao mesmo tempo, é um dever muito grande e que obriga muito mais que o homem pensa a sua responsabilidade pelo futuro. Porque, afinal, o nosso futuro, o futuro de uma sociedade, ele será a consequência da educação que nós dermos às crianças hoje. Hoje nós temos o resultado de uma educação que foi dada ontem. E a gente pode observar alguns tropeços que nós mesmos causamos na educação, algumas falhas, alguns equívocos na interpretação de algumas teorias que não deram certo. E o que nós queremos para o futuro? Que tipo de adulto nós vamos deixar? Tem uma frase que fala: que mundo vamos deixar para os nossos filhos? Mas também poderíamos pensar de outro ângulo: que filhos nós estamos deixando para este mundo? Que caracteres estamos formando? Isso é muito importante. É uma missão muito grave para os pais, a educação de seus filhos. André Luiz, o espírito que trouxe muitas obras desvelando o mundo espiritual através da psicografia de Chico Xavier, ele vai nos dizer que a paternidade, a maternidade em especial, é a maior expressão da mediunidade, já que se trata de materializar um espírito vinculado a esses pais para o progresso de todos. Então, não é isso mesmo que acontece numa gestação? É um longo processo de materialização de um espírito que está vindo para o mundo físico. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, Santo Agostinho faz um verdadeiro tratado sobre a questão da reencarnação. É um item que vale a pena ler, ele é bastante extenso, mas abrange toda uma visão, é uma visão muito panorâmica sobre a questão da desencarnação, dos projetos reencarnatórios, da reencarnação. Diz ele que quando o espírito deixa a Terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai ao espaço aperfeiçoar-se ou estacionar até que deseje esclarecer-se. Essa é a nossa situação ao desencarnar. Voltamos ao mundo espiritual, levando conosco tanto as nossas virtudes quanto as nossas paixões, as nossas imperfeições, os nossos vícios. E no mundo espiritual, a gente pode tanto continuar apegado a esses vícios, quanto pode desejar se esclarecer e evoluir. Então ele diz que, passado algum tempo, geralmente alguns anos de meditação sobre o que fez na sua encarnação, como aproveitou a sua estada na Terra, como foram as suas relações, como foi o seu progresso. Ele, meditando sobre isso, muitas vezes após um período grande de preces também, pedindo inspiração e ajuda, ele vai pedir permissão para reencarnar na família daquele que muitas vezes ele detestou. Essa é a nossa realidade na Terra. Muitas das nossas famílias, elas se compõem de espíritos que necessitam reajustamento, que têm atritos, que têm mágoas entre si, que vêm de outras existências. E por isso que a gente vê esses atritos familiares, esses desentendimentos tão frequentes,
porque nós vamos encontrando aqueles espíritos que nós necessitamos encontrar para o reajuste necessário para aprender a amar. Então, o bebê que hoje nós recebemos no lar pelas portas da gestação, ele não é um ser sem passado. Ele traz um patrimônio vivencial gravado no seu inconsciente, que é o seu espírito. Ele é um ser imortal que traz toda esta bagagem. Muitas vezes, porque nós nos conhecemos anteriormente. Talvez esta relação tenha sido boa, tenha sido harmônica, tenha sido agradável, de afeto. Talvez não. Mas a bondade divina nos traz esse espírito novamente para conviver conosco, mas revestido desse aspecto frágil da primeira infância, para nos sugerir esse afeto. Então nós concluímos que os nossos filhos são espíritos com os quais nós mantivemos importantes vínculos, tanto de afeto como de desafeto. E como que acontece essa escolha dos pais? Conforme nós temos as nossas experiências, nós vamos tendo as vibrações relativas a cada situação, a cada experiência. E esses vínculos de afeto ou desafeto criam elos energéticos entre os indivíduos. Se o amor nos une vibratoriamente, o ódio nos prende, nos aprisiona. Então, por um ou por outro, nós nos aproximamos dos espíritos encarnados e desencarnados e estabelecemos os vínculos e a convivência que nós necessitamos. Quando esta relação é muito desequilibrada, muitas vezes o remédio vai estar, a terapêutica possível estará na reencarnação, pela anestesia do passado e o retorno à convivência entre aqueles espíritos em desajustes. E aí eles vão criar condições para que haja vínculos de amor e assim possam aprender a se perdoar e a se amar. Esse é o amor de Deus por nós que nos possibilita este entendimento e esta vivência. Então Agostinho fala que desde o berço a criança manifesta os instintos que traz consigo, pois apesar da anestesia do passado, apesar de que a infância é esse período de férias, para o espírito, é um período em que aquela consciência ainda está um pouco adormecida, ele deixa transparecer o seu caráter, ele transparece a sua índole e é importante observar desde o berço quais as atitudes que essa criança transparece. Diz ele que é preciso estudar estas manifestações, combatendo desde cedo as imperfeições, em especial o orgulho e o egoísmo, porque essas são as chagas maiores da humanidade. E é o orgulho e o egoísmo que causam todos os demais males oriundos dos nossos vícios e das nossas paixões. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, quando nós estudamos ali as causas atuais das aflições, os Espíritos nos esclarecem ali que muitos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram as suas más tendências desde o princípio. Então essa vai ser uma causa atual. Se você não deu ao filho a educação necessária, não combateu os vícios quando era necessário, você vai ter essa consequência ainda nessa vida. Causas atuais das aflições. Quando os pais, por fraqueza ou por indiferença,
deixaram desenvolver nos filhos os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade, com certeza vão recolher depois o que semearam. E aí muitos se espantam e se afligem quando veem os filhos manifestando uma falta de respeito, manifestando a ingratidão. Mas qual foi o exemplo dado? Se os pais não tratam bem os seus pais, né, os avós dos filhos, ou ensinam os filhos que tem que explorar os avós, vai lá, tu tem que pedir dinheiro, pede o presente mais caro para o teu avô, ensina o filho a usurpar ou a explorar a boa vontade dos avós, ou eles não respeitam, não valorizam, abandonam os pais. Como eles desejam ser tratados pelos filhos que viram esta manifestação de exemplo? Quando os pais se entregam ao uso e abuso de substâncias como o tabaco, como o álcool, como poderão depois se espantar ou se entristecer quando os filhos também adotam esses vícios para suas vidas? Quando os filhos tornam-se alcoólatras, e o álcool é a porta de entrada de todos os outros vícios, tanto dos chamados lícitos quanto dos ilícitos. Então começa na infância com aquele exemplo equivocado. Quantas famílias que instigam nas crianças o uso do álcool, que dão ao bebê desde pequeno a espuminha da cerveja, que molha o bico na caipira. Como você vai querer que esta criança seja depois um adulto saudável? Talvez você esteja ali despertando nesse espírito uma dependência que ele vem para vencer. E a partir daí, para as drogas ilícitas, o passo é muito pequeno. Então nós trazemos esse mau exemplo da sociedade, que para se divertir é preciso usar bebidas alcoólicas. Nós não refletimos sobre o benefício ou o malefício que algumas substâncias causam nas crianças, e hoje vemos um uso indiscriminado de energético. Os pais compram, tomam como refrigerante, dão para as crianças como refrigerante. O próprio refrigerante, que só causa malefícios, é uma bomba de açúcar ingerida de forma abusiva. Quantos pais que dizem, não, criança tem que comer porcaria mesmo, porque é criança, e não cuidam da alimentação dos filhos, e depois quando se desenvolve um diabetes tipo 2, aí por quê, né? Que tristeza! Aí é aquela questão das causas atuais das aflições. Quando os pais acham bonito a criança dar tapa na mãe, dar tapa nos avós, ah, que bonitinho, tão pequenininho, dando tapa, que engraçado. O que a criança que está crescendo vai entender? Que é aceitável essa sua conduta, se essa conduta não é reprimida. Quantas vezes as crianças são ensinadas a palavras esdrúxulas, a palavras grosseiras, a um vocabulário de baixo calão, e elas reproduzem indiscriminadamente em todos os ambientes que frequentam, inclusive na escola. E quando os pais são chamados, muitas vezes dizem, não, mas eu não sei onde é que ela aprendeu essa palavra, porque não foi em casa. Mas quando a criança trata algumas palavras de baixo calão como naturais, é porque naturalmente no ambiente em que ela vive, ela é considerada aceita por todos. Mas voltando a esta constituição familiar, os espíritos vão nos falar que a escolha dos pais, ela requer uma laboriosa assistência espiritual às pessoas envolvidas com a reencarnação. Então não é uma coisa simples e não é o acaso que nos
aproxima e que nos faz nascer numa família, ou que nos envia aqueles espíritos pela gestação. Há acordos muito bem elaborados, há programações, há um verdadeiro contrato reencarnatório que às vezes já está feito há muito tempo atrás. Às vezes as reencarnações elas são programadas de muitas gerações. Durante o processo de gestação, continua essa assistência espiritual. Há uma intuição constante dos mentores para que as decisões mais equilibradas e saudáveis sejam tomadas. E muitas vezes, quando nós não percebemos essa intuição, eles conseguem nos sensibilizar de maneira indireta, seja por um parente, por um vizinho, pelos profissionais da saúde que nos atendem e vão nos orientando conforme a necessidade. Além disso, o momento do sono é também um momento rico de aproveitamento, porque quando nós dormimos, a gente se desprende do corpo e vai ao mundo espiritual. E a gente se reúne com os nossos mentores e muitas vezes eles nos lembram: olha, vocês estão recebendo uma criança, estão em processo de gestação. Então, vamos relembrar os acordos que nós fizemos. Atentem para as necessidades de cuidar da saúde, de cuidar da educação desta criança. E muitas vezes, durante o sono, o espírito reencarnante é apresentado aos futuros pais, principalmente quando há uma necessidade grande de reajuste, é feita uma verdadeira doutrinação a fim de amenizar as dificuldades mútuas que possam ocorrer. Então, a assistência espiritual durante a gestação é muito grande. E quando há entre os cônjuges uma vibração de amor, este amor cria uma aura energética de alta frequência que vai estabelecer um campo de sintonia com os mentores espirituais. O que esse campo vai fazer? Ele vai propiciar um isolamento do lar, evitando a aproximação de entidades intrusas que podem querer perturbar esse processo, já que esses vínculos não são só nossos ali, pai, mãe, espírito reencarnante. Existe uma gama de outros espíritos que estão interessados nesse sucesso dessa encarnação ou no fracasso e que podem querer atrapalhar o trâmite das coisas. Se não há essa vibração de amor, se não há esse campo de proteção, os mentores tentam fazer alguma barreira para melhorar este ambiente. Falamos que o espírito, quando reencarna, ele sofre um abalo, né, da sua consciência pelo processo reencarnatório, porque o seu corpo espiritual precisa sofrer uma redução, chamada miniaturização do perispírito. Essa miniaturização é uma redução do volume do perispírito, conservando logicamente as suas características essenciais e todo o seu registro das vidas passadas. Então, aquele espírito que no mundo espiritual, quando se advisse ele pela materialização, seria um espírito adulto, ele tem que se reduzir até poder se acoplar nesta célula inicial, que é uma célula ovo. Dependendo da evolução do espírito, ele pode estar completamente reduzido ou parcialmente. Quanto mais o espírito é evoluído, menos ele perde a consciência durante o processo da gestação. Então, esse ajuste é necessário para que esse espírito se integre ao novo corpo biológico. E essa é uma das principais causas da perda progressiva da consciência e do esquecimento do passado. No entanto, à medida que vai se desenvolvendo, o embrião multiplica o número das suas células e vai aumentando a área de fixação com o corpo espiritual, o qual se prende às moléculas do corpo físico em formação.
O nosso perispírito, ele é unido célula a célula no nosso corpo físico. Conforme o corpo vai crescendo, vai fazendo essas ligações. Então, durante esse período gestacional, as influências do espírito reencarnante e dos já reencarnados, principalmente dos pais, elas são recíprocas. O espírito traz essa memória extracerebral, porque ainda, conforme o período, o cérebro ainda não está formado, mas o espírito já está ali registrando informações e experiências do meio exterior. Vejam que importante é o período da gestação. O espírito ali já está recebendo essas impressões e está registrando todas as informações que acontecem na sua futura casa pela sua memória extracerebral. Às vezes a gente pensa que aquele ser que está ali em formação ainda não é nada, é apenas uma massa, apenas um amontoado de células. Mas há ali já uma vida em formação e um espírito presente, acompanhando tudo o que se passa no exterior. Os pensamentos construtivos e de conteúdo ético-moral constituem ondas de alta frequência que vão banhar o espírito numa energia muito boa e vão ajudar no seu processo de formação. E diariamente deve-se dar a esse ser passes de amor através do diálogo da mãe e do pai, né? A doutrina de amor e sabedoria. Essa conversa com aquele ser que está na barriga, a leitura do evangelho, as orações que se fazem no lar, tudo isso vai criar esse ambiente, abrindo um canal de sintonia permanente, oportunizando a interferência constante dos protetores espirituais, a interferência benéfica, logicamente. Então, até os 7 anos, o espírito ainda não é senhor do seu novo cérebro. Por isso, esse é o período mais propício para a absorção de bons conceitos e exemplos éticos. Esses exemplos, toda essa educação que a criança receber, principalmente na primeira infância, elas vão ser repassadas aos arquivos perispirituais, dando um novo impulso evolutivo ao espírito. Isso é muito importante, pois, de acordo com Emmanuel, após passar a infância, os processos de educação moral tornam-se muito mais difíceis. Se a educação não foi efetivada no lar como deveria, então, depois, quando esse espírito já está na fase juvenil, somente o processo violento das provas rudes podem renovar o pensamento e a concepção dessa criatura, porque a alma reencarnada terá então retomado o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. É isso que fala Emmanuel, porque o espírito vem com as suas tendências, com seus vícios, mas na primeira infância então, ele vai receber toda uma orientação adequada dos pais, é o que se espera. Recebendo essa orientação, quando ele chegar na adolescência e começar a efetivar as suas características, começar a demonstrar quem ele realmente é, e se deparando com as situações onde ele terá que fazer as escolhas fundamentais para a sua existência, ele vai contrapor o seu desejo, o seu ímpeto com a educação que ele recebeu. Ele vai pensar, não vou fazer isso, porque os meus pais me ensinaram diferente. Então ele vai contrapor. Mas se não houve essa educação, então ele facilmente cairá novamente nos seus vícios e terá que retomar, começando de novo a tarefa numa próxima encarnação. Posto toda essa necessidade de educação, que é para isso que nós renascemos, vamos lembrar que às vezes esta gestação tem algumas intercorrências. Quando acontece um aborto espontâneo propriamente dito, por que isso acontece? Muitas vezes
há uma necessidade de amadurecimento psíquico dos pais, sabendo que na nossa existência não existem inocentes, mas identificação comum com uma mesma problemática. Então, aqueles que estão envolvidos nesse processo, tanto os pais quanto o espírito reencarnante, muitas vezes necessitam desta vivência até para valorizar as questões da vida e da maternidade, da paternidade. A partir de uma frustração como essa, passam a sentir com profundidade o valor da vida e a oportunidade da reencarnação. Lembrando que isso não é um processo punitivo, mas consequência lógica da lei de ação e reação. Às vezes, são espíritos que não valorizaram a vida, espíritos que foram suicidas ou que desprezaram a oportunidade de ter filhos, ou que abandonaram seus filhos, ou que provocaram abortos em outras encarnações. Às vezes, o aborto parece espontâneo, mas é somente uma aparência. Ele pode ser provocado mentalmente, tanto pelo espírito reencarnante que desiste daquela missão, que tem medo do que ele vai enfrentar e que abandona o corpo antes, tanto por um processo mental da própria mãe ou às vezes do próprio pai, que sentindo a proximidade desse espírito, que muitas vezes é um desafeto do passado, acaba rejeitando essa interação e rompendo os laços que ligam esse espírito. Por que algumas crianças nascem com malformações que hoje são detectadas antes do nascimento e que muitas vezes levam os pais, os profissionais da saúde, a provocarem um aborto? Por que nós exigimos a perfeição daquele ser que vem? Se a gente sabe, né, à luz da doutrina espírita, que nada é por acaso, que o espírito, ao moldar o seu novo corpo, ele molda o corpo que ele necessita para aquela existência, para aquela experiência. Então, nem sempre esse corpo será um corpo perfeito. E a gente precisa respeitar esta necessidade do espírito. A encarnação funciona como um exaustor das deformidades da alma. Então, o espírito, muitas vezes, ele precisa se expressar num corpo imperfeito, num corpo mal formado, para que ele possa curar da sua alma essa enfermidade. Porque muitas vezes, quando o espírito precisa expressar no corpo uma deformidade, é porque ela foi causada pelo seu livre-arbítrio em uma vida anterior. E quando nós não aceitamos esse espírito, nós acabamos prorrogando esta experiência para logo adiante, onde nós teremos que novamente enfrentar com ela. Então, vamos respeitar cada ser da forma com que ele necessita. O aborto dito profilático, ele também é um crime. Não vale a pena, nós precisamos passar pelas experiências. Mas aí, se o espírito precisa passar por isso, os pais vão sofrer. A gente sabe que não existe acaso e que nós não estamos reunidos por um descuido do destino. Se esses pais haviam de receber esse espírito com alguma deformidade, é porque também estão envolvidos neste processo, estão de alguma forma responsáveis por esse espírito ser desta forma. Então, o melhor que se tem a fazer é acolher, respeitar essa experiência, este ser, até quando ele precisar experimentar esta malformação. Então, de forma alguma, nós espíritas aceitamos o aborto. Porque o primeiro direito natural do homem é viver. O primeiro dever do homem é proteger a vida.
O direito mais elementar de toda criatura é nascer. Cercear o direito à vida é negar todos os demais, porque quando eu impeço alguém de nascer, eu estou impedindo-lhe de exercer todos os seus direitos que iria obter com o nascimento, ou seja, o direito à liberdade, à educação, à saúde, ao trabalho, à justiça, à cidadania. No Livro dos Espíritos, questão 358, Kardec pergunta se constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. E os Espíritos dizem que há crime sempre que nós transgredimos a lei de Deus. E com certeza interromper uma gestação é transgredir a lei de Deus. E o único caso em que ele é aceito é quando representa perigo iminente à vida da mãe. Então os Espíritos dizem que é preferível conservar aquele ser que já está com a sua encarnação em andamento e sacrificar aquele que está chegando. Mas são casos muito delicados, porque nós temos vários exemplos de mulheres que, ao constatarem a gestação, o médico disse: essa gestação é de risco e você vai morrer. E que levaram adiante a sua gestação e foi tudo bem, seguiram tranquilas com seus filhos. A consequência do aborto para o espírito reencarnante é muito dolorosa, muito traumatizante e muitas vezes causa um profundo sentimento de mágoa e de ódio por aqueles que lhe rejeitaram, quando há um aborto realmente provocado. A consequência para a gestante não é a tranquilidade que muitos falam, mas, em geral, há muitos danos à saúde, muitos conflitos íntimos, a depressão é muito comum naquelas mulheres que provocam o aborto ou que se permitem, há desajustes perispirituais que se refletem no corpo físico, tanto na existência atual como futura, muitos casos de câncer decorrentes do remorso, infecções recorrentes, doenças crônicas, infertilidade, remorso, desajustes mentais e muitas outras coisas. André Luiz conta alguns casos de consequências de abortos provocados que foram muito dolorosos. Está lá no capítulo 10 do livro No Mundo Maior e no capítulo 11 do livro Contos e Apólogos. Se alguém tiver interesse, pode procurar. Mas há quem diga, né? Mas é a gravidez decorrente do estupro? Como defender isso? Como querer que alguém leve adiante uma gestação decorrente de um ato tão horroroso de violência? E a gente pergunta, será que um ato de violência eu consigo anular com outro ato de violência? Até porque aquele ser contra quem eu estou agora agindo não é aquele que me causou esta primeira ação. Os espíritos nos falam que muitas vezes, quando há um caso de estupro, primeira coisa, né, dentro da questão da lei de causa e efeito, a gente sabe que as situações que acontecem na nossa vida vêm por uma consequência das nossas próprias escolhas. Quando acontece uma fecundação num momento assim tão caótico, diz-nos a espiritualidade que pode ali acontecer dois casos em especial. Num deles, o protetor desta mulher se coloca à disposição para encarnar como seu filho. E aí nós vamos ter nos nossos braços o nosso anjo da guarda materializado. Numa segunda possibilidade, eles aproveitam este momento para fazer encarnar algum espírito obsessor dessa mulher, que estava lhe perseguindo, causando-lhe problemas, e eles conseguem envolvê-lo para a reencarnação. Aí, nesse caso, que graça que tem, né? Recebeu o obsessor, mas não é muito melhor você ter o seu obsessor frágil nos seus braços para ensiná-lo
e para educá-lo do que tê-lo invisível no seu pé, tentando lhe causar mal? Lembrando ainda o apóstolo Pedro, que dizia que a caridade cobre uma multidão de pecados. Então, use de caridade como esse ser que começa a se formar, se esta situação acontecer na sua vida. Como que vamos resolver o problema do aborto se a gente, por algum motivo, em alguma época da nossa vida, optou por isso, infelizmente? Então, lembrando ainda que a caridade cobre a multidão de pecados, a adoção é um ato de extremo amor. Se não puder adotar, trabalhe com gestantes carentes, com berçários assistenciais, com menores abandonados, dê oportunidade às famílias carentes de sobreviverem, ofertando-lhes recursos que lhes possibilitem trabalhar e educar os seus filhos. E concluímos pensando nessa grande oportunidade que Deus nos concede de sermos co-criadores, de também recebermos espíritos para ensiná-los, assim como Deus nos dá a vida, Ele nos possibilita também plasmarmos corpos novos para espíritos que necessitam retornar ao palco terreno para continuar o seu aprendizado e a sua evolução. Então, nós concluímos com a mensagem de Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho, onde ele conclui dizendo: ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento de vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Essa é a tarefa que Deus nos confia e que deseja que nós cumpramos. Mas não são só os pais responsáveis pela educação dos filhos. Toda a sociedade é responsável pela educação de crianças e jovens, pois o exemplo que damos em todos os momentos, em todas as circunstâncias e em todos os setores da sociedade são exemplos de educação que nós estamos dando às crianças do mundo. Um velho ditado africano dizia que é necessário toda uma aldeia para educar uma criança. Então, se nós não somos pais, não somos mães, nós somos pessoas da sociedade que também precisamos dar o exemplo de educação, de convivência, de honestidade, para que esta geração que está recém-chegando ao mundo terra possa prosseguir com confiança e com bons exemplos. Agradecemos a atenção de todos aqueles que acompanharam essa nossa reflexão e encerramos o nosso encontro agradecendo ao Pai Celestial por todas as oportunidades de trabalho e aprendizado que nos concede todos os dias da nossa vida e desejando que as bênçãos divinas, que a misericórdia do nosso Pai Maior possa alcançar a todos os nossos irmãos em humanidade, para que cada um, fazendo o seu processo de aperfeiçoamento neste mundo, possa fazer o nosso planeta um mundo melhor, para que todos possamos viver em paz. Que assim seja.